recursos importantíssimos, fundamentais para o estudo da neurociência e para o tratamento das doenças do sistema nervoso. Os exames de neuroimagem avançaram muito e nos permitiram a cuidar melhor dos nossos pacientes e a entender melhor o cérebro. Hoje a nossa convidada é a doutora Esther Feitosa, referência em neuroimagem. Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos em Conexão Neural. Esther, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Neural. A gente tem tido o privilégio de receber grandes colegas, referências nas suas áreas, e a doutora Esther Feitosa é referência em neuroradiologia, uma área que tem se tornado absolutamente associada, caminhando junto com as neurociências, tanto clínicas, a neurologia e a neurocirurgia, também a psiquiatria e a ciência que cuida da saúde mental, quanto com a neurociência básica, porque por meio da neuroimagem a gente tem progredido muito no entendimento do sistema nervoso. Esther, por favor, conta pra gente como é que foi, então, a sua trajetória de abraçar essa área da neuroradiologia, que pode parecer uma área muito específica, mas que tem tido a sua utilidade muito amplificada recentemente. Então, eu gostaria primeiro de agradecer ao Eduardo Jucá por estar aqui nesse Conexão Neural, que eu mesmo sou fã, já assisto. Então, é um prazer enorme estar aqui. E respondendo sua pergunta, Eduardo, primeiramente, quando eu decidi ser neuroradiologista, na verdade, já foi depois de ter feito a residência de radiologia. Para a gente ser radiologista, primeiro a gente precisa fazer faculdade de medicina. Então, eu fiz os 6 anos de medicina na UFC. E depois eu fui fazer radiologia na USP. E fiquei lá 3 anos e depois decidi fazer neuroradiologia. Então, me apaixonei pela área justamente porque as neurociências são apaixonantes, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades diagnósticas dentro da neuroradiologia. A gente está presente na vida tanto dos pacientes da emergência, como dos idosos, das crianças, das mulheres. E a facilidade que a gente tem de também identificar algumas coisas permite que a gente se apaixone, porque realmente a gente faz diferença em alguns diagnósticos. Eu acho que você usou a palavra aí marcante, né? A neurociência é apaixonante. E dá para ver isso em cada entrevistado aqui do canal, dá para ver o quanto que a gente se empolga com a nossa área. Mas a medicina em si é uma área milenar. Desde que começaram a haver grupos humanos organizados, houve quem cuidasse das pessoas doentes, então a medicina tem a mesma idade da civilização. Só que aí, em 1895, acontece uma mudança, como a gente chama, um turning point na história da medicina, e Wilhelm Röntgen, um pesquisador, um físico alemão, no laboratório localizado na sua casa, estudando raios, radiação, e de repente percebe que um raio consegue compor uma imagem de um objeto. E aí ele chama a sua esposa, chama a Berta, que passou a ser um personagem central aí da ciência das imagens, e ele faz a primeira imagem do corpo humano, que é a mão da Berta Röntgen. E se a gente for observar em termos históricos, 1895, isso está aí batendo nos seus 130 anos, isso é anteontem em termos de história da humanidade, e causou um impacto fantástico na condução da medicina, nos tratamentos, nos diagnósticos. Como é que você avalia a mudança que a ciência da imagem trouxe para a medicina e também para o estudo do sistema nervoso? Então, esse feito realmente foi um turning point fantástico, né? Inclusive, eu até costumo brincar com os alunos dizendo que a radiologia é romântica, né? Porque começa com a radiografia da mão da esposa dele, da Berta. E aparece, inclusive, a aliança dela, né? Então, realmente foi fenomenal, né? Primeiro, por quê? Porque a gente consegue comprovar algumas hipóteses que a gente tinha dentro da medicina, com sinais, a gente estudava sinais e sintomas. E como é que a gente vai comprovar? Então, a gente agora podia fazer uma radiografia. É claro que naquela época a radiografia era rudimentar. Aquela imagem clássica, ela demorou 20 minutos para ser feita. Foi um altíssimo nível de radiação
que a Berta se expôs, né? Inclusive é uma coisa que depois a gente pode até conversar sobre os riscos da radiação. Mas atualmente esse feito dele evoluiu e o que a gente vê são cada vez mais os exames preconizados com a mínima dose de radiação suficiente para dar o diagnóstico. E a gente tem a comparação entre as doses de radiação antigas com as atuais. Por exemplo, uma radiografia chegava a 6 tomografias, uma radiografia. A dose de uma tomografia, 6 vezes, né, estava ali no raio-x. E hoje em dia um raio-x é 1/10 de uma tomografia. Então essa evolução, né, graças à tecnologia, a gente evoluiu bastante com isso. Interessante quanto ao tempo, demorou 20 minutos para fazer a radiografia da mão da Berta Rocha, e hoje em dia você faz uma tomografia cerebral em menos de 1 minuto. O avanço nessa área é completamente desproporcional ao avanço em outras áreas da medicina. Sim. Agora me conte uma coisa, a neuroradiologia não é a ciência da imagem aplicada ao sistema nervoso. Quem ouve falar pode pensar, isso é muito específico. E aí eu te pergunto, isso é um conhecimento para ficar realmente encastelado, restrito a poucas pessoas que se dedicaram à área? Ou os conhecimentos de neuroradiologia fundamentais, básicos, precisam ser dominados pelo estudante de medicina, pelo médico generalista, porque uma hora ou outra vai acabar precisando interpretar uma tomografia num pronto-socorro, vai precisar receber um paciente que traz um laudo de ressonância magnética e quer discutir com o seu médico. Como é que você enxerga esse aspecto? Sem dúvida, a neuroradiologia ela tem que ser disseminada para todos os estudantes, não só de medicina, mas estudantes de saúde. O que a gente percebe é que cada vez mais o médico ele tem que ter um conhecimento generalista para poder atuar de forma contundente naquele diagnóstico. Inclusive, por exemplo, se a gente for pegar cefaleia é uma doença extremamente comum, né? A prevalência é altíssima, então a quantidade de pessoas que vai ao pronto-socorro diariamente por conta de uma cefaleia não dá nem para a gente quantificar aqui. Então, o paciente, ele precisa que o médico identifique se existe ou não alguma alteração relevante naquela cefaleia que traga risco de morte para aquele paciente, de forma iminente. Outros exemplos, um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Esse tipo de patologia é, inclusive, uma importante causa de morte nos nossos jovens. E a gente precisa que o médico, o estudante de medicina, quem quer que seja, identifique rapidamente, através do exame de imagem, que há algum sinal que pode eventualmente trazer a morte daquele paciente. Então, um hematoma subdural, um hematoma epidural, esse tipo de patologia tem que ser rapidamente identificada para que o paciente não chegue a óbito. E é o tipo de exame que muda a decisão. Na nossa área da neurocirurgia, por exemplo, decisão cirúrgica. Se é para operar, se não é para operar, o exame de imagem vai orientando todo o tempo esse tipo de conduta. Agora é interessante, a gente recebe muitos pacientes que estão ali em busca de um diagnóstico e às vezes vem um exame normal. Sim. E às vezes você vê a frustração desse paciente. Olha, doutor, não apareceu a causa do meu problema. E o que eu digo é, olha, muito melhor não ter aparecido a causa Sim. do que ter aparecido uma causa muito grave que iria exigir uma série aí de tratamentos invasivos. Então, realmente, a gente segue a orientação do que aparece na imagem, seja para tomar uma atitude, mas seja também para se tranquilizar e ver que não é o caso de um tratamento mais agressivo. Mas aí a gente parte de 1895, primeira radiografia, radiação, e aí a gente caminha 80 anos na história, quase chega em 1971. E aí um cidadão brilhante, um inglês chamado Godfrey Hounsfield, que pega a mesma tecnologia do raio-x, só que ele várias incidências associadas com o auxílio do computador e por isso fica tomografia computadorizada. Conta pra gente como foi que isso foi desenvolvido e qual é a diferença, o salto do raio-x simples para a tomografia em relação ao estudo do sistema nervoso.
Então, para o estudo do sistema nervoso central, né, a tomografia, sem dúvida, foi infinitamente melhor do que o raio-x, porque o raio-x é uma imagem 2D. Então, você não consegue acessar dentro do sistema nervoso central. Você não vê o cérebro propriamente dito. Encéfalo, giros, você não vê o líquor. Em contrapartida, a tomografia te permitiu ver dentro. Então, dentro da calota. Como a calota é muito rígida, o raio-x não consegue atravessar e identificar o que tem dentro da calota. Já a tomografia, por ser um método tridimensional, te possibilita ver exatamente qual é o giro que está cometido, como é que estão as tonsilas cerebelares, se há algum desvio de linha média, se existem sinais de hipertensão intracraniana. Então, para a gente da neurociências, a tomografia foi literalmente quando começou, né? Foi praticamente o nosso começo. Claro que existiam muitas coisas que davam para fazer com raio-x, né? Mas na nossa área, sem dúvida nenhuma, a tomografia, por ser um método 3D, ela trouxe toda essa facilidade de confirmação diagnóstica e também de exclusão, né, diagnóstica. Lembrando que a tomografia ela é um exame, como todo exame ela mede alguma coisa. Sim. O que é que a tomografia mede? Então, densidade dos tecidos, não é isso? Exatamente. A tomografia ela vai medir a densidade de tecidos. A cada passagem numa tomografia, o paciente, naquela passagem dele, a tomografia identifica todas as densidades do paciente, que são em torno de mais de 2.000 densidades diferentes que nós temos no nosso corpo, e a cada densidade ela atribui um tom de cinza específico. Então, por isso que a gente precisa do computador para conseguir enxergar esses tons de cinza. É justamente o que a gente chama de janelas, né? As janelas, a gente tenta tornar mais visível a patologia daquele tipo de densidade. Então, seja a densidade do osso, a gente vai ter a janela do osso, a densidade do parênquima vai ter a densidade que é mais de doenças visíveis ali no parênquima, para a gente conseguir identificar a olho nu. E esse é um dos aspectos que me parece que seria de mais utilidade que o estudante de medicina e das outras áreas da saúde e também o médico generalista dominasse. Porque a tomografia, essa é uma opinião minha, não sei se você compartilha, além de ser um exame muito útil, ele não é de uma interpretação tão complexa. Sim. E daí a genialidade dele, porque se eu tenho um médico de plantão em uma unidade que tem atendimento de trauma e é feita uma tomografia, ele precisa saber que o cérebro está em tons de cinza, que o líquido é preto e que as hemorragias agudas ali do momento são claras, são brancas. Ora, com essas informações básicas, ele já consegue se direcionar um pouco e poder direcionar o caso, chamar o especialista adequado, saber se aquilo vai ter uma conduta mais ou menos agressiva, tranquilizar a família, já dá para fazer muita coisa. Então é importante isso, o conhecimento disseminado, e um pouco isso é o que a gente está fazendo aqui nessa conversa, nesse episódio. E a tomografia ela envolve também, e a gente já entra em um outro ponto, uma certa dose, como você já comentou, de radiação. Sim. E algumas famílias têm receio de se submeter à tomografia. Eu passo isso muitas vezes no consultório, quando eu preciso pedir uma tomografia, e a família pergunta, doutor, mas e a radiação? Aí, deixa eu aproveitar a sua presença aqui como autoridade e referência no assunto. A partir de quantas tomografias eu preciso me preocupar? Com uma ou duas tomografias diagnósticas isso já é um problema? Como é que isso acontece? Então, tem um trabalho que foi muito renomado, que é um trabalho australiano, que é de 2012. Esse trabalho ele avaliou toda a população australiana, que na verdade lá eles têm um sistema único de saúde também. Então eles têm uma rica base para fazer essas avaliações. E o que foi visto nesse estudo? Que radiações, pessoas que foram expostas à radiação com mais de 4,5 grays, elas têm uma chance maior de desenvolver câncer do que pessoas que não entraram em contato com esse tipo de radiação. E a conta matemática que eles fizeram é, a cada 10 pessoas que têm câncer, uma foi devido à radiação. E esse número ele é maior quanto mais jovem a pessoa foi exposta. Então, assim, quando você está diante de um paciente idoso, ou mesmo um paciente a partir de 20 anos, essa chance ela já diminui bastante.
né? Um paciente que está ali com 30 anos, 40 anos, mas principalmente 70 anos, a gente não tem tanto medo de solicitar uma tomografia. Em contrapartida, quando você está diante de crianças, a gente tem que sim pensar se realmente é o melhor exame ou é o único exame que pode ser feito. Por quê? Porque uma tomografia de crânio tem em torno de 1 Gray. Existem tomografias de baixa dose que a gente faz em torno de 0,8. Isso já é um grande avanço. Antigamente a tomografia ela era 2 Grays. Uma tomografia de abdômen, às vezes 3 Grays. Né? Então, assim, hoje em dia todos esses números foram reduzidos, graças a Deus. Então, a pergunta é: posso acompanhar essa criança, por exemplo, num caso de um TCE, posso acompanhar essa criança um tempo, 6 horas aqui no hospital e não vou fazer o exame? Se a resposta for sim, às vezes é uma conduta que pode ser feita. Mas é claro que vão existir sinais e sintomas que vão te fazer querer solicitar o exame, né? Se o seu filho, se o seu paciente bateu a cabeça e está com náusea, vômito, teve um rebaixamento do nível de consciência, você não consegue acompanhar aquela consciência porque ele já está sonolento, está na hora de dormir, né? Então existem alguns sinais, critérios que sim, se o seu filho ou seu paciente tem aquilo, é claro que ele vai ter que fazer a tomografia, porque a chance dele ter uma doença naquele caso específico é muito alta. E se ele não for intervisto imediatamente, ele pode morrer. Então, assim, o exame ele tem que ser feito se tiver uma indicação pertinente, uma indicação compatível, é claro que tem que ser feito, não vai ser negado, né? Mas caso seja possível acompanhar, a gente acompanha. Ou seja, a mensagem é: pode haver sim um risco, mas Sim. que é baixo, é pequeno. Sim. Hoje em dia, a quantidade de radiação diminuiu bastante. E o que acontece na nossa área é que a gente está o tempo todo comparando riscos. Então, eu tenho que comparar o risco de fazer um exame ou uma série de exames contra o risco de ter uma doença que precise ser detectada. Então, uma criança, essa situação é típica Clássica. No pronto atendimento. Uma criança que bateu a cabeça, chorou um pouquinho, assustou ali a família, mas não vomitou, não teve nenhuma perda do nível de consciência, está mexendo tudo, às vezes já está ali brincando e sorrindo. Vai fazer um exame? Não. A depender da idade, principalmente. Depende da Abaixo idade, de 2 anos de de idade, bom tom, né? a gente faz mais exames porque realmente o crânio e o cérebro são mais frágeis. Mas maior que 2 anos, não teve nenhum desses sinais, não vai fazer o exame. Agora, sonolência, vômitos, alteração do comportamento, precisa sim fazer o exame e o risco de não fazer acaba sendo maior do que o risco de fazer. Então está aí a decisão adequada, a decisão de proceder ao exame. Já que a gente entrou no campo da radiação, me fala um pouco, e a audiência dos nossos vídeos, do nosso canal, ela é composta pelo público em geral, muitas pessoas, famílias de pacientes que têm curiosidade sobre os assuntos, também por profissionais de saúde, colegas médicos das outras áreas da saúde, muitos estudantes de medicina. Então a gente procura abranger a maior parte dos assuntos aqui que envolvem cada tema. Então eu queria te perguntar justamente sobre a radiação no aspecto ocupacional. Sim. Qual é o risco a mais que o médico radiologista enfrenta, que os técnicos de radiologia, e aqui a nossa saudação, nosso abraço para esses grandes parceiros do dia a dia que possibilitam a realização dos exames, qual é o risco para esses profissionais de estarem se expondo a um ambiente que tem radiação e quais são os meios para combater essa radiação elevada? Excelente pergunta, né? Então, assim, o médico radiologista, não são todos os exames que ele vai se expor. Por exemplo, no meu caso, que sou neuroradiologista, eu não costumo me expor a exames com radiação, né? Mas existe uma série de modalidades dentro da radiologia onde você é exposto. Por exemplo, se você for fazer radiologia intervencionista, pessoas que têm, por exemplo, um AVC e precisam fazer um tratamento para retirar o trombo dentro da cabeça, o neuroradiologista ou o neurologista que fez intervenção, eles vão
estar expostos à radiação, né? Esse tipo de exame, ele envolve raio-x e envolve contraste. Outros exames, por exemplo, uretrocistografia retrógrada miccional, é um outro exame que também a gente acaba se expondo. Não são todos os radiologistas que vão se expor, mas quem escolhe, sim, vai se expor. E como é que eles podem se proteger, né? A gente pode utilizar o avental de chumbo no corpo, também aqui na tireoide. Então, o ideal seria o uso do óculos plumbífero. Plumbífero que é de chumbo, né? Coberto de chumbo. Exatamente. E também o uso de capacetes. Existem trabalhos que mostram que a exposição crônica à radiação, ela pode degenerar a retina. E também existe um risco maior de tumores do sistema nervoso central e tumores de tireoide. Então, o ideal é que esses profissionais, eles utilizem um capacete também de proteção. E já que a gente está falando de profissionais, não só os neuroradiologistas ou os cirurgiões vasculares também que utilizam a hemodinâmica e são expostos à radiação precisam usar. Inclusive os hemodinamicistas também, né, porque também estão expostos à radiação e fazem essa necessidade de usar esses equipamentos de proteção individual. No centro cirúrgico, a gente é bastante exposto, mesmo sem ser nas áreas que tem mais contato com a radiação, mas até numa simples tomada de acesso venoso central, para começar uma cirurgia, depois vai lá o técnico da radiologia, faz a radiografia para checar a posição do acesso venoso central. Nessa hora precisa todo mundo sair da sala. Isso. E aí tem algumas áreas, por exemplo... Ortopedia, né? Ortopedia e a neurocirurgia que se concentra em cirurgia da coluna. Sim. Que tem a colocação lá dos parafusos. Não é minha área específica porque em criança isso é muito menos necessário. Mas são profissionais que estão ali colocando o parafuso, se guiando pela imagem no monitor, a imagem da radiologia. Então eles estão recebendo radiação. Então fica a mensagem para os técnicos, para os colegas cirurgiões, precisa sim tomar as atitudes para prevenir os efeitos da radiação. Prevenindo, dá para levar uma carreira tranquila, saudável nessa área, mas precisa sim tomar esses cuidados para não ter as consequências da exposição da radiação a longo prazo. E aí a gente entrou na radiação, explorou esse ponto. Eu vou entrar em uma outra situação que envolve exames de imagem e que às vezes inquieta as famílias, que é a sedação. Sim. Isso é muito utilizado na minha faixa etária, né, na faixa etária dos meus pacientinhos, que é a faixa etária pediátrica. O exame de imagem, ele precisa que o paciente fique ali parado para que ele seja feito da maneira mais acurada possível. E aí, muitas vezes, é necessária a sedação. E isso está bem incorporado já ao exame de imagem, a gente já consegue fazer um exame com sedação, com a qualidade boa e que essa sedação seja tranquila e o paciente acorde dali a pouco tempo já recuperado? Sim. Não, esse tópico é fundamental, né? Principalmente para a faixa etária pediátrica. Dentro da faixa etária pediátrica, um dos exames principais, se não o principal, né, dependendo do contexto, é a ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame que você precisa ficar imóvel, não é parado, precisa ficar imóvel dentro de um tubo. E aí, o que acontece? Algumas crianças têm uma dificuldade de ficar parada. E aí, cada vez mais, as sedações têm evoluído para que a gente consiga fazer de forma bem apropriada, bem rápida, segura, esses exames. Vale a pena ressaltar que em alguns lugares, alguns locais, inclusive aqui em Fortaleza, já estão investindo em ressonância que tenha televisão dentro da sala. Então, por conta disso, o paciente consegue ficar assistindo televisão, ele utiliza um óculos que tem um espelho, ele se deita e consegue enxergar a televisão que fica atrás dele. Então, com isso, cada vez mais a gente tem precisado menos da sedação. Mas ainda é uma realidade na maior parte dos hospitais. Assim, com relação à sedação, é extremamente seguro. A gente nunca vê problema nenhum com isso. O exame fica bem feito. É verdade, eu não lembro de um último caso que tenha dado alguma complicação na sedação. Não que não possa haver. Risco existe em qualquer procedimento médico. Mas realmente a gente tem solicitado muitos exames com sedação para criança e tem tudo sido bem tranquilo.
Então, apesar da sedação ser tranquila, como você citou, de maneira interessante, a tecnologia evolui. E mesmo ela sendo tranquila, pode fazer, mas existem locais que já trazem essa questão de você estar dentro da máquina, olhando para uma telinha e atrás da máquina tem uma televisão. Um monitor que aí uma criança maiorzinha, talvez ali 8, 9, 10 anos, a partir disso aí, já fique prestando atenção no que ela está assistindo, com fone aqui de ouvido, e enquanto isso o exame está rolando. Não tem problema nenhum, a gente não tem nenhum conflito de interesse, Esther. A gente pode citar que lá no Instituto Emílio Ribas, onde você é a coordenadora do setor de imagem, tem já essa ressonância aqui em Fortaleza. Espero que tenha cada vez mais disseminada essa tecnologia para facilitar a realização dos exames. E aí, nesses processos que cercam a realização dos exames de imagem, e me deixa só fazer um resumo para as pessoas entenderem, que quando a gente fala radiação, isso está relacionado a raio-x e a tomografia. Porque muita gente acha que o ultrassom e a ressonância também emitem radiação. Mas a tecnologia do ultrassom e da ressonância são outras. Não emitem radiação. O que emite é o quê? É o raio-x, que é a utilização dele para o estudo do sistema nervoso. A gente pode falar que hoje em dia está superado, né? Não usa mais raio-x, ele faz parte aí da história da neuroimagem. Usa muito tomografia. E acho que ainda vai usar a tomografia por muito tempo, porque ela é muito útil, muito fácil de realizar em hospitais, é de fácil interpretação, então ela é muito útil. E a ressonância e o ultrassom, que não emitem radiação. Mas nesse tópico aí dos elementos que cercam a realização dos exames, para a gente deixar tudo coberto, eu queria falar do contraste. Excelente. Então são os pontos que às vezes deixam as famílias dos pacientes com um certo receio. A radiação, a sedação e o contraste. Sim. O contraste que pode ser útil tanto em exames de tomografia quanto em exames de ressonância. E aí eu te pergunto, a injeção do contraste, você faz uma aquisição do exame 100, aí faz a injeção do contraste e faz uma outra aquisição do exame. Ele pode mesmo fazer a diferença no diagnóstico? Sim, com certeza, né? Sempre que você suspeita de infecção, inflamação, neoplasia ou alguma doença vascular, o contraste ele é importantíssimo. A gente só consegue visualizar praticamente essas doenças através do contraste. E estreitar os diagnósticos diferenciais. Se for uma lesão muito grande, obviamente você vê no pré-contraste, mas para você chegar no diagnóstico diferencial, entender o padrão de realce, é fundamental injetar o contraste. E aí vale a pena também falar que são dois contrastes diferentes. Existe o contraste da tomografia, que geralmente são contrastes que têm a base de iodo, a gente chama contrastes iodados. Esses contrastes antigamente costumavam dar mais alergia, mas hoje em dia houve uma evolução incrível na tecnologia desses contrastes. Então a chance de você ter uma alergia, um evento alérgico é muito menor, né? E cada vez mais a gente até coloca o contraste na temperatura do paciente, 37 graus, para ele ficar mais fluido. Antigamente a gente injetava o contraste na temperatura do ambiente, ele era um pouco mais viscoso, e isso aí às vezes dava um incômodo, mas atualmente a gente está evoluindo bastante nisso, então a chance de você ter um evento alérgico, ela caiu demais, né? Em contrapartida, o gadolínio já é outro tipo de contraste. O gadolínio que é o contraste da ressonância. Exatamente, o gadolínio é da ressonância, né? O gadolínio, ele tem muito menos reação alérgica, é um contraste extremamente seguro, então a gente fica muito tranquilo de injetar, né? Inclusive, assim, são contrastes tão seguros, os dois, que a gente injeta em ambiente de clínica, por exemplo. Não precisa você estar no hospital, porque as medidas que podem ser feitas, num caso eventual, de uma raridade da pessoa ter algum prurido, alguma coisa, são coisas facilmente manejáveis dentro de uma clínica. Agora, lembrando que existem doenças muito prevalentes e que não têm indicação de contraste. Sim. Posso citar duas de cara que aparecem todos os dias
no pronto-socorro e não tem indicação de contraste, que é o trauma craniano, não precisa de contraste, e o AVC. A tomografia inicial do AVC não tem indicação de contraste. O contraste ele vai realmente para as infecções, isso falando na tomografia, né? Para as infecções, para as neoplasias. Agora, vou confessar aqui uma prática pessoal. Eu uso o contraste da tomografia muito porque a gente vê um pouco daquela época em que ele dava mais alergia, e é excelente essa sua informação que mesmo o contraste da tomografia, que era mais alergênico, evoluiu muito. Hoje ele está mais seguro, o da ressonância sempre foi, mas como prática pessoal, eu tenho usado o contraste da tomografia para as infecções, abscessos e empiemas. O meu pensamento com relação ao contraste da tomografia para os tumores sempre foi assim: se você precisa, para uma massa cerebral, de uma tomografia com contraste, é porque você precisa de uma ressonância. Então eu uso pouco contraste para tomografia sem ser no contexto de infecção. Mas realmente ele pode ser interessante para realçar mais uma lesão que você vê ali Sim. pela primeira vez em uma tomografia. E o contraste da ressonância é realmente esse. As ocorrências de reação adversa são muito raras, muito difíceis mesmo de você ter alguma notícia. Agora, a gente está falando muito da realização dos exames, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, você é professora universitária, eu também, de orientar os nossos estudantes, os nossos residentes, os nossos colegas mais jovens a como solicitar os exames. Porque isso influi muito na possibilidade de um médico neuroradiologista interpretar a imagem. Não é só colocar ali justificativa do exame, hidrocefalia, cefaleia, trauma de crânio. Não, porque como exame, e cuja interpretação envolve, sim, estatística, que você leva para cada caso clínico o que pode ser mais provável, é preciso que você detalhe as condições daquele paciente. Você vê essa diferença na facilidade de um ou de outro exame mais ou menos detalhado em poder dar uma resposta adequada? Com certeza, né? Uma coisa que eu falo muito nas aulas é que uma imagem, ela não vale nada sem uma clínica. Então, a clínica é soberana. Para eu valorizar uma imagem, é necessário que aquela imagem tenha alguma clínica associada. Outra coisa fundamental: dentro da neuroradiologia, a gente faz tomografias e também pode fazer ressonância. A ressonância, ela é feita, construída as sequências conforme a indicação clínica. Se você tem uma clínica, por exemplo, de cefaleia e não me diz qual é o motivo, você vai ganhar um protocolo básico de cefaleia. Mas se você já me diz que é uma cefaleia que tem um padrão de nevralgia do trigêmeo, a gente já vai fazer outras sequências. Se você, por exemplo, está diante de um tumor, né, a gente vai acrescentar outras sequências. Então, o exame do paciente, ele é dedicado para aquela indicação. Além desse detalhe que é fundamental, para a gente procurar, né, encontrar aquela lesão é muito mais fácil quando você tem uma clínica. Então, por exemplo, exames que a gente considera difíceis de laudar, por exemplo, são exames para epilepsia. Exame para epilepsia, a gente tem que procurar toda a região cortical, toda a transição córtico-subcortical, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque às vezes é uma pequena área, uma pequena lesão que está ali, que está causando aquela crise. Então, se a gente, por exemplo, já tem um EEG trazendo que tem uma lesão, um foco naquela região frontal, você vai olhar e vai valorizar qualquer mínima alteração com relação àquilo. Em contrapartida, se você não tem esse dado, é muito comum o exame não trazer tantas informações relevantes. Deixando claro que isso não é para benefício do radiologista, que eventualmente terá mais facilidade. Isso é para benefício do paciente, que terá maiores chances de ter o seu problema identificado. Exatamente. Então fica essa mensagem importantíssima para os nossos estudantes, para os nossos residentes, e vocês estão vendo aqui um neurocirurgião e uma neuroradiologista focando na clínica.
Então veja o quanto isso é importante, sim. E eu digo mais, Esther, não só na justificativa para possibilitar o trabalho do neuroradiologista, mas também na solicitação para que o paciente tenha acesso ao exame. Sim. A gente precisa reconhecer que a gente trabalha, muitas vezes, nenhum sistema público de saúde com dificuldade de acesso e de descompasso entre a demanda e a oferta. E imagina 2 pacientes que têm uma ressonância, um outro exame de imagem solicitados ao mesmo tempo. Em um você justifica adequadamente. Suspeita de hidrocefalia, com hipertensão intracraniana, paciente com sintomas, com atraso do desenvolvimento neurológico. No outro você coloca só assim, hidrocefalia. Qual dos dois tem a chance de ter seu exame mais rapidamente atendido, ter acesso mais rápido? Aquele que demonstrou que precisa do exame. Sim. Isso tem a sua base. Demais. Até porque o gestor público precisa priorizar aquilo que é mais urgente. Com isso, você presta um serviço para o seu paciente, é extremamente importante. Agora, eu queria abordar rapidamente um exame que, na minha área pediátrica, e a gente lida com os bebês e os lactentes, eu tenho um carinho muito especial por esse exame, que é o ultrassom do crânio. Sim. Porque o lactente nos permite ter uma janela sonográfica, Sim, que é a fontanela. A fontanela, eu costumo dizer que ela não serve para quase nada. Muita gente tem medo quando a fontanela fecha, e a fontanela fechar não tem problema nenhum, mas ela nos dá essa oportunidade de ser uma janela para que eu coloque ali o probe, o transdutor do ultrassom, e tenha uma imagem muito bonita de ultrassom cerebral e que pode me ajudar no acompanhamento de várias doenças. Você reconhece essa importância do ultrassom cerebral e que doenças que a gente pode acompanhar com ele? Então, o ultrassom é como você falou, o ultrassom ele traz uma série de informações, a gente consegue ver hidrocefalia, consegue ver hemorragia neonatal, conseguimos ver lesões tumorais. O ultrassom ele é fundamental e acho que o grande charme dele é o fato de que você faz à beira-leito. Então, a mãe não tem que se deslocar, às vezes está no hospital, o radiologista vai lá no leito, faz o exame, não tem radiação. É um exame que a base técnica dele é a onda sonora. Então, a gente pode fazer esse exame toda hora, se quiser ficar fazendo 2 vezes ao dia, é possível sem nenhum malefício. E ele traz uma série de informações às vezes que conseguem trazer o neurocirurgião de casa, venha, que tem uma hidrocefalia enorme, teve uma hemorragia. Então, salva vidas, né? Nessa fase, ele é fundamental. Com certeza, também não emite radiação para o cérebro do bebê que está ali em desenvolvimento. Sim. E realmente dá informação que orienta a tomada de decisão. Então, vamos valorizar, sim, o ultrassom, ressaltando que no ambiente de maternidade, de UTI neonatal também, o ideal seria que o ultrassom se desloque até o bebê. Sim, porque é isso mesmo. O bebê, ainda mais o prematuro, ele sofre consequências com a manipulação excessiva e com o transporte, que poderia ser evitado. Então, o ideal é que o ultrassom vá, sim, até o bebê. Tenho um carinho enorme pelo ultrassom, porque ele me ajuda muito na minha rotina. Inclusive dentro das cirurgias, né? Com certeza. A gente pode usar o ultrassom dentro de cirurgias, por exemplo, delimitando ali um tumor cerebral, e isso é um uso que está exponencialmente em maior aplicação. Agora, Esther, eu acho que é hora da gente entrar, talvez, aí na rainha da neuroimagem, que é a ressonância magnética. Ressonância magnética, e aí eu vou me lembrando, né? Röntgen ganhou um prêmio Nobel pelo raio-x. Hounsfield ganhou o prêmio Nobel pela tomografia. A tomografia é de 71, ele ganha o prêmio Nobel de 1979. E a ressonância também deu o prêmio Nobel de medicina, a sua invenção. E ela realmente revoluciona pela quantidade de detalhes do cérebro e da medula que ela possibilita, pela diferenciação de estruturas, pela capacidade diagnóstica. Então, me conte aí qual foi a diferença, o impacto que a ressonância trouxe para dentro da neuroimagem. Como você falou, a ressonância é a nossa rainha mesmo, né? A ressonância ela te permite ver a distinção córtico-subcortical de forma contundente.
Existem sequências que você consegue avaliar o trajeto do nervo e você vê o nervo, que é uma coisa de milímetros. Então você consegue ter um detalhe anatômico fenomenal, inclusive invasão por forame, se aquela lesão está invadindo, se ela está tocando, se ela está estrangulando alguma artéria. A riqueza, né, de detalhes ela é muito maior. E também, por existirem várias sequências, a gente consegue estreitar o diagnóstico diferencial. Dentro, por exemplo, se eu vou comparar, estou olhando um tumor na tomografia. Esse tumor na tomografia, ele tem milhares de diagnósticos diferenciais, inclusive não tumorais. Uma doença desmelinizante, alguma infecção, pode ser basicamente tudo ali. Na hora que você pega esse mesmo paciente e coloca na ressonância, você já consegue distinguir que aquilo é um abscesso, que aquilo não é um tumor, que dentro dos tumores ele está mais para um tumor de alto grau, de baixo grau, né? Se tem uma restrição à difusão, também é uma coisa que vai me indicar uma maior agressividade daquela lesão, o comportamento dela no T2. Então existem várias sequências que a gente consegue utilizar para entender inclusive a patologia. E uma coisa muito interessante é justamente a radiogenômica. Atualmente, dentro da radiologia, a gente está estudando muito a radiogenômica. O que é isso? É você conseguir entender qual a mutação genética está associada àquele padrão de imagem. Dentro dos tumores, principalmente pediátricos e também do adulto, a gente consegue entender que o comportamento da lesão num T2 e num FLE, ele é sugestivo de um tumor com aquela mutação genética. IDH, né, se ele tem IDH mutado, se não tem. Então, a gente está avançando para esse nível de lucidez, né? A ressonância trazendo alterações que você olha e você diz, não, esse paciente ele tem mutação nesse gene. Né? Então é uma coisa fenomenal, né? Eu fico emocionada quando eu falo disso. É apaixonante. E a ressonância tem ajudado muito também dentro das nossas cirurgias. Sim. De dois modos. Um que ainda é acessível em poucos lugares do país e do mundo, que é a ressonância intraoperatória. Sim. Você começa a retirar ali o tumor, não sabe se já retirou tudo pelas condições locais, e o paciente faz a ressonância acoplada ali a essa área de cirurgia, e sai e volta e você tem uma ideia da ressecção. Isso é fantástico. Mas um modo muito mais acessível, que a gente tem utilizado numa base, já dá para falar, rotineira, que é a neuronavegação. Sim, sim. A neuronavegação, para explicar de uma maneira bem simples, ela é um GPS dentro da sala de cirurgia. Então, o satélite do GPS corresponderia a uma antena que fica lá dentro da sala de cirurgia. A maquininha do GPS que vai dentro do carro é um instrumento especial que eu tenho, no formato de uma caneta. E aquela filmagem ali, eventualmente, que o Google Maps fez para poder colocar ali no GPS, é a ressonância. O paciente faz a ressonância num protocolo especial antes, joga na máquina e durante a cirurgia a gente vai executando a cirurgia e eu vou tendo aqui no monitor, nos 3 planos, onde é que eu estou pela ressonância. Então eu sei que dali a poucos milímetros tem uma estrutura nobre ali ao lado, um vaso, um ventrículo, um núcleo importante. Então isso é revolucionário. Revolucionário. É importantíssimo. Nesse contexto da ressonância, me conte aí o que é o tal do Tesla, que as pessoas falam, ressonância que tem 1,5 Tesla, com 3 Tesla. O que é o Tesla e tem vantagem ter mais Tesla? Excelente pergunta, Eduardo, como sempre, né? É o seguinte, a ressonância é um ímã gigante. E o Tesla é o quanto mais a atração de magnetismo aquele aparelho tem. Então, quanto maior a atração, maior vai ser o Tesla. Então, basicamente, quando você tem um alto Tesla, significa que a qualidade de imagem, a resolução da imagem vai ser melhor. Hoje em dia, os aparelhos que são considerados alto campo são os a partir de 1,5. Então, aparelho de 1,5 e de 3 Teslas já são considerados excelentes. Inclusive, a gente tem aparelhos de 1,5 que tem tecnologia, vantagens de imagem semelhantes ao de 3 Tesla. E por que a gente escolhe, às vezes, o de 1,5? Porque, por ser um campo magnético, por exemplo, se você tem tatuagem, se você tem algum clipe, algum objeto metálico no seu corpo, ele talvez não seja compatível com a ressonância de 3 Tesla.
porque vai haver uma atração daquele material. E já de 1,5 às vezes não tem. Então vale a pena às vezes investir num aparelho de 1,5 que tem tecnologia de resolução de 3 Tesla, justamente por isso. Agora a tendência, né, a longo prazo é a gente conseguir cada vez mais trazer resolução de imagem e diminuir essa atração, essa limitação dos materiais que são ferromagnéticos. Assim, a gente consegue evoluir com os campos magnéticos. Lembrando que se a tecnologia da tomografia é raio-x e ela mede a densidade dos tecidos, e o contraste vem da diferença de densidade, a diferença dos tecidos na ressonância, e aí dá uma diferença muito interessante para ver cada estrutura, ela é baseada no efeito que cada tecido sofre de maneira diferente quando submetida ao campo magnético. Exatamente. Então, como cada estrutura sofre um efeito diferente do campo magnético, ela vai aparecer diferente na ressonância e eu vou conseguir diferenciar muito bem as estruturas. O clássico da ressonância, você vai me corrigindo, olha a minha ousadia, falar aí da neuroimagem na frente da referência. Mas o clássico, que a gente, neurocirurgião, lidou sempre ao longo aí das últimas décadas, foi o T1, que é melhor de ver o parênquima cerebral, o T2, que é melhor de ver tudo que é líquido, porque no T1 o líquido aparece preto, no T2 o líquido aparece branco. E aí o edema no T2 também aparece mais evidente, as questões da hidrocefalia são vistas no T2. Depois de uma terceira ventriculostomia, uma sequência que varia do T2, aí depois apareceu o FLAIR, que é um T2 mais sofisticado, que subtrai o líquor, então você vê aquele líquido fora do ventrículo, ou seja, você vê edema muito bem. Mas mais recentemente começaram a surgir algumas sofisticações que acrescentaram muito valor à ressonância. Muito. Me diga aí quais você acha que foram as principais, quais são essas técnicas e o que é que elas acrescentam de valor? Perfeito. Então, a ressonância, a gente tem atualmente as modernas técnicas. A principal é a difusão, né? A difusão é a capacidade que uma molécula tem de se difundir pelo meio. Então, se você tem, por exemplo, um meio hipotético, uma molécula de água ela pode seguir em 360 graus com a mesma facilidade. Se você, por acaso, tiver uma piscina de pus na frente ali daquela região, você acha que vai ter aquela facilidade? Não vai. Então, a molécula não vai conseguir entrar dentro da piscina de pus e, se ela puder ir para o lado, ela vai para o lado, ela não vai para lá. Então, alguns tecidos, alguns materiais vão ter restrição à difusão das moléculas de água. Quando a gente utiliza o termo restrição à difusão, a gente está falando isso. É uma restrição da movimentação das moléculas de água. Então, a piscina de pus, por exemplo, pus restringe a difusão. Um sangramento recente também vai restringir a difusão. Um tumor que tem alta celularidade também vai ter restrição à difusão, porque praticamente não tem interstício. Um AVC agudo, onde a célula ela é hiperosmótica e o tempo todo a gente tem uma bomba de sódio de potássio ATPase que tem na membrana celular que tira a água que entra dentro da célula, tira. Na hora que sofre AVC, essa bomba morre. Então a água ela fica aprisionada dentro da célula porque a célula é osmoticamente ativa. Então também vai ter restrição à difusão. Então são algumas coisas que são clássicas que restringem a difusão e já essa sequência ela é tão importante e ela evoluiu tanto que a gente consegue fazer ela em 40 segundos que praticamente em todos os exames a gente já faz difusão. Não é uma coisa que você tem que pedir a mais, já vem, porque é fundamental ter essa sequência no exame. Além da difusão, a gente vai ter a perfusão. O que é a perfusão? A perfusão, ela mede a quantidade de vascularização que tem ali naquela lesão. Então, lesões com maior vascularização, geralmente costumam ser lesões mais agressivas. Né? Também a perfusão, ela é importante no contexto de AVC. A gente consegue medir o tempo de trânsito das moléculas, né, naquela região e quantificar se aquela área está prestes a morrer. Se aquilo ali é um core isquêmico, que é uma área que já morreu, ou se é uma área que está prestes a morrer. Além da perfusão, a gente ainda utiliza a espectroscopia.
A espectroscopia, ela caracteriza basicamente os metabólitos que contém dentro daquela lesão. Então, se tiver metabólito diferente ou uma proporção de metabólitos diferentes do tecido normal, aquilo já vai te dizer se por acaso é uma coleção purulenta ou se você está diante de um tumor que é mais agressivo, porque vai ter o que a gente chama, né, uma redução do NAA, que é um metabólito que mede população neuronal, então isso vai estar bem baixo, uma colina alta. Ela tenta ver os tipos de substância e a proporção entre elas dentro da lesão. Exatamente. E com isso tenta traçar uma identidade daquela lesão. Se ela tem essa ou essa substância aumentada, ela deve ser isso aqui. Então tem muita gente que chama a espectroscopia de uma biópsia, entre aspas, por imagem. É óbvio que ela ainda não está no nível tecnológico de dar a precisão de uma biópsia. Mas é uma informação realmente que, a depender da indicação do caso, ela está muito aí capaz de nos dar informações importantes. O que está mais em voga nos dias atuais quando, por exemplo, o paciente adulto, ele tem um diagnóstico de câncer, né, de um tumor do sistema nervoso central, é muito comum sugerir a realização de um painel imunobiológico dentro daquela lesão, né, um papel imunohistoquímico. E o que acontece é que quando você utiliza as técnicas habituais da ressonância em conjunto com as modernas técnicas, a sua assertividade para você chegar ali no ponto do diagnóstico, ela chega muito próximo daquele diagnóstico. É claro que algumas vezes a gente só vai conseguir fazer o diagnóstico com a biópsia, mas de forma geral a gente tem um prenúncio do que poderá ser e, consequentemente, acredito que o seu planejamento cirúrgico deve ser completamente diferente quando você pensa que é uma lesão mais agressiva ou uma lesão menos agressiva, né? Com certeza. E aí, diante de tantas opções, eu ressalto a importância da indicação. O exame ele pode ser ótimo ou ele pode ser não tão bom, a depender da sua indicação. Para aquele caso clínico, eu preciso deste exame. Sim. E aí tem uma doença que a gente atende demais, Esther, que é a cranioestenose. Sim. E a gente recebe cranioestenose com ultrassom transfontanelar, não ajuda em nada. Ajuda. A gente recebe cranioestenose com ressonância, não ajuda porque eu quero ver a sutura, eu quero ver o osso, e a ressonância não vê tão bem como a tomografia com reconstrução 3D, que é o exame indicado. Um exemplo aí só para citar a importância da indicação do exame certo para o paciente certo. Eu acho que esse é o maior desafio dentro das faculdades de medicina. Eu acho que um papel fundamental de nós, né, como docentes, é justamente passar para o aluno quando que ele tem que pedir aquele exame, se é o exame A, se é o B, se é o C, para que serve. E eu tenho certeza que serão médicos melhores caso tenham essa dinâmica. Perfeito. Deixa eu te perguntar agora com relação a esse assunto que eu gosto tanto, que é a neurociência, no sentido de você entender o funcionamento do cérebro. Sim. Em que é que a neuroimagem está ajudando a gente a entender o funcionamento do cérebro? Em que você acha que ela vai ajudar a gente aí nos próximos anos? Eu acho que a neuroimagem ela tem tudo a ver com as neurociências e, inclusive, a ressonância ela trouxe isso. A gente via pacientes que tinham AVC na área de Broca. Só clinicamente falando, na hora que chega a ressonância, você mostra lá onde é que está a área de Broca, que foi envolvida. Se tem uma alteração na área de Wernicke, se tem uma alteração na área da mão. Então a gente consegue ver aquilo. E eu digo também para os alunos que o bom neuroradiologista ele tem que entender as áreas eloquentes do cérebro. Porque quando chega o paciente com hipótese de AVC, a gente está olhando a imagem e tem que dar aquele diagnóstico o mais rápido possível. Está tendo AVC ou não tem? Que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Qual é a clínica do paciente? Aí ele diz, tem um paciente que está com afasia e ele é destro. Então eu vou ter que olhar justamente para a área da fala e dar esse diagnóstico. E acredito que cada vez mais a neuroradiologia está trazendo esse envolvimento com a neurociência, inclusive a importância do cerebelo. Opa. O cerebelo era uma coisa que antigamente o pessoal só achava que tinha relação com o motor, e não é.
Na verdade, o cerebelo está cada vez mais, inclusive até com área de fala, né? Contas de cabeça, montar quebra-cabeça, tudo isso porque você mostra dentro daquele AVC que o paciente teve aquele sintoma, então você vai procurar. Então, o que é que o cerebelo faz? Não é só isso, tem muito mais coisa. E em termos de pesquisa clínica com ressonância funcional, por exemplo, qual é o nosso caminho para frente? Excelente. A ressonância funcional é um tipo de sequência, né, na ressonância que a gente faz justamente para tentar trazer aquelas áreas. Por exemplo, a gente está querendo procurar doenças na amígdala. A amígdala é uma área do nosso cérebro que tem relação com sentimentos, às vezes agressividade, medo, raiva. Então você começa a apostar, colocar algumas imagens dentro da ressonância e mostra aquelas imagens para o paciente que vão trazer aquele sentimento, né? E o paciente começa a ativar aquela área do cérebro que é responsável por fazer aquilo. E a gente, através de algumas sequências tipo BOLD, a gente consegue quantificar isso e aquela área acende no cérebro. Então, na imagem, você consegue identificar, olha, essa área aqui, ela está sendo responsável por esse sentimento. Fantástico. Fantástico. Esther, 20 anos atrás, se contassem pra gente o que a gente está conseguindo fazer com neuroradiologia hoje, a gente ia ficar espantado. Sim. Então, um exercício de futurologia sem nenhum compromisso com o acerto, porque é difícil prever o futuro. Como é que você acha que vai estar a neuroradiologia daqui a 20 anos? O que a gente vai estar fazendo? Eu acho que a radiogenômica vai ser o boom. Eu acho que cada vez mais a gente vai procurar padrões de imagem que tenha relação com o gene que tem naquele tumor. E cada vez mais a gente vai precisar pedir menos uma biópsia, alguma coisa assim. Inclusive lá no HC, na USP, tem um projeto PISA. Esse projeto, eles têm uma ressonância de 7 Tesla, que é justamente para cadáver, para avaliar padrões de imagem de alguns tumores, algumas lesões. Uma ressonância que é usada para peças anatômicas. Então isso aí vai ser o futuro dos estudos. E a gente vai trazer esses estudos para a prática, porque já estamos trazendo. Que fantástico. É muito bacana. Muito bem, então a gente vai caminhando aí para a conclusão dessa conversa fantástica. Gostei demais, aprendi muito. E é algo que eu sempre pergunto para os nossos convidados. O que você diria para um jovem profissional que está começando na sua área e que se interessa por seguir na neuroradiologia? Que conselhos você daria, que orientações de carreira você daria? Então, conselhos: entender a clínica, estudar neurologia, estudar neurocirurgia, estudar psiquiatria, estudar mesmo. Porque o bom neuroradiologista, ele tem que entender o que é que o médico quer ouvir dele. Para que eu vou dar aquela informação? Ela é útil? Ela tem relação com o tratamento? Será que há necessidade de eu colocar esse item ou não no laudo? Então, se você entende a clínica, se você tem uma proximidade com a pessoa que está te solicitando, se comunique com ele, ligue para ele. O que é que você precisa? Eu preciso dizer mais alguma coisa no meu laudo? Porque é uma troca. A gente cresce como profissional neuroradiologista e o outro lado também vai gostar de ouvir e eu posso sugerir alguma coisa que para ele não cogitou. Então, assim, essa proximidade, o conhecimento da neurociência, entender as eloquências do cérebro e a clínica, compreender a clínica, porque sem a clínica a gente não anda. A quantidade de incidentaloma que a gente encontra é absurda. E a quantidade de imagem que não vai representar nada também no futuro, essa nem se fala. Então, entender a clínica, valorizar a clínica, conhecer o seu solicitante e essa proximidade com ele. Eu acho que é fundamental. Puxa vida, resposta aí para fechar realmente de maneira brilhante essa nossa conversa. Esther, muito obrigado pela sua presença. Engrandeceu demais aqui a nossa sequência, o nosso canal de vídeo sobre neurociência, e compartilhe com quem você acha que também vai aproveitar. Deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, a sua dúvida, e também nas nossas outras redes sociais. Vamos interagir e se inscreva aqui para receber sempre os melhores conteúdos de neurociência. Até a semana que vem, quando vamos estar novamente em Conexão Neural.